Olá, amigos, Haverim, quem vos cumprimenta aqui, Shalom, é o Rosh Shai, falando da cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Em minhas reflexões sobre a Torá, eu quero incluir esta a respeito da Parashá Pinhas. Parashá que começa ali no capítulo 25, versículo 10, mas voltando um pouquinho antes, a gente vê que Israel estava habitando em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo, ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu. A palavra hebraica é vairar, acendeu, começou a queimar contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira apirou, e o fogo da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, o que aconteceu aqui? Ardeu-se, queimou, acendeu a ira do Senhor contra o povo, depois da questão lá de Bilam, do povo não ter se corrompido. A estratégia, então, foi a prostituição e a idolatria. Então, Moisés manda que cada um mate os homens da sua tribo, versículo 5, e eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Pinhas ou Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Gente, como é que Deus entendeu a atitude de Pinhas? É claro que cada rosh, líder, rabino, tem a sua interpretação, e isso é muito importante, isso contribui para uma melhor compreensão da Torá. No meu caso, eu quero analisar com vocês por que ou como Deus entendeu a atitude de Pinhas. Por quê? Porque nós temos uma consequência. Nós temos Pinhas sendo premiado por Deus depois dessa atitude. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 10, Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Vocês vejam que tinham morrido 24.000 e ia continuar morrendo gente. E a atitude de Pinhas interrompeu, paralisou a mortandade do povo. Então, Deus fala que a atitude dele, do sacerdote, de Elazar, desviou a sua ira de sobre os filhos de Israel. De sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. E aí vem então o prêmio. Veja bem, portanto diz, eis que eu lhe dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Gente, para muitas pessoas, Pinhas tomou uma atitude muito drástica, muito violenta. Aparentemente, e é lógico, foi por zelo que ele teve, porque o povo estava desafiando a autoridade de Deus. Mas, por outro lado, veja bem, o que nós percebemos? Por que Deus premiou a Pinhas? É aí que eu quero chegar com vocês.
Diz o Salmo de Davi, o Salmo 106, o versículo 30 e 31, então se levantou Pinhas e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração. Então, o que aconteceu ali? A parada da matança do nosso povo. Pinhas estava preocupado que o povo estava sendo destruído. Pinhas demonstrou ali, com aquela sua atitude, não apenas o zelo, mas também o amor que ele tinha pelo povo de Israel, por aqueles que estavam pagando com a sua vida o pecado de alguns. Mais tarde, foi colocado por Moshe Rabbeinu, junto com os exércitos das tribos, frente à guerra com os midianitas. Veja como ele ficou importante. Isso está no capítulo 31 de Números. E Pinhas aparece também depois em Josué 22, intermediando uma pendência onde Israel, ou as tribos que atravessaram o Jordão, estavam entendendo que os que ficaram antes do Jordão, os filhos de Rubem e de Gad e a meia tribo de Manassés, ficaram lá, obviamente, porque a terra era melhor para o gado, estavam partindo para a idolatria. Houve lá uma compreensão, devido à ideia de se levantar um altar ali na região de Gileade, antes do Jordão, que essa parte do nosso povo, os filhos de Gad, os filhos de Ruben e essa meia tribo de Benjamim, estivesse partindo para a idolatria. E quem foi mandado lá para intermediar essa situação? Bom, nós vamos ver aqui em Números 31:6, mandou Moisés à guerra de cada tribo 1000, estes e a Pinhas, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Imagina então, numa guerra, quem aparece na guerra com estes utensílios sagrados, as trombetas? Pinhas. Veja como é que ele se tornou uma pessoa, já era importante, mas mais importante ainda. E no caso lembrando aí no caso dos filhos de Gad, em Números 32:29, disse-lhes: seus filhos de Gad e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante deles, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. E Deuteronômio 3,16 diz: mais aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnom, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite do filho de Amon. Então, por que eles ficaram com essa parte? Porque essa parte era melhor para o gado. Então, eles pediram para o Senhor que deixasse eles ficarem para o outro lado do Jordão, não passarem para o lado prometido, por causa da terra. Mas eles assumiram o compromisso de lutar com o nosso povo para vencer todos os inimigos ali da região da terra de Canaã. E então eles voltariam e ficariam naquela região. E o que aconteceu? Em Josué capítulo 22, verso 13, e os filhos de Rubem e os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote. Ouvindo, pois, Finéias, ou Pinhas, o sacerdote, o príncipe da congregação e os cabeças dos grupos dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés se deram por satisfeitos. Veja bem, estava parecendo para o nosso povo que aquele altar que estava sendo erguido ali nas terras antes do Jordão, no outro lado, entre os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, que era um altar dedicado à idolatria. Então, Josué manda para lá, Pinhas e mais outros vão lá ver o que estava acontecendo. E chegou lá, não era bem isso. Na verdade, eles queriam mesmo ali, eles não iam fazer todos os serviços ali naquele lugar,
mas alguns serviços eles iriam fazer para que justamente os seus filhos, os filhos de Gade, os filhos de Rubem, não se desviasse do caminho do Eterno. Então não era um altar idólatra que estava se levantando ali. E quando Pinhas teve então o esclarecimento do que se tratava, ele se deu por satisfeito, né? E diz: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste a infidelidade contra o Senhor, e agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Pinhas, o sacerdote, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Veja bem, por que eu citei aqui dois fatos ocorridos com Pinhas? Uma foi ele enfrentar lá os midianitas com os utensílios sagrados, e depois que passou para a terra, ele ter sido escolhido para voltar para aquém do Jordão, para verificar se estava havendo uma idolatria ali. Essa é a importância do nosso Pinhas. Mas o Pinhas, então voltando ao enfoque, ele teve misericórdia do povo. E isso foi o que agradou a Deus. Deus vê em Pinhas, ele tem misericórdia do povo, ele dá um jeito de parar aquela mortandade. E ele tomou aquela atitude violenta que conseguiu parar a mortandade. Agora nós temos, por exemplo, um outro exemplo de pessoas que usam da misericórdia com as pessoas, é o caso, por exemplo, de nosso pai Abraão, Avino, né? A gente vê que o pai Abraão, por exemplo, quando Deus anunciou ali a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão entra intercedendo pelo povo, né? Se tiver 50 justos e tal, e ele chega até 10 justos. Aparentemente, Abraão estava interferindo numa ação de Deus, né? Mas Deus se agradou de Abraão, porque viu que Abraão tinha misericórdia. Há um texto em Provérbios que diz: não havendo sábia direção, o povo cai. Então nós temos que nos preocupar com o povo. O mercenário, aquele que não é pastor, nas palavras de Yeshua, é aquele que não se preocupa com o povo. É aquele que abandona o rebanho, que deixa o rebanho sozinho. É aquele que não tem misericórdia do povo. Esse abandona o rebanho, é um mercenário. Abraão, mesmo sabendo do pecado ali dos sodomitas, ele tentou interferir, de repente, por algum justo a mais que tivesse ali no meio. Ele se preocupou com os justos. E Pinhas teve a mesma preocupação. Curiosamente, nós temos uma passagem também em Deuteronômio, em Êxodo 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles, de novo aí a palavra ierer, né? Acender a ira contra o povo, né? Contra eles o meu furor, e eu os consuma, e farei de ti, Moisés, uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende a tua ira, o ierer, contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te, pois, do furor da tua ira e arrepende-te do mal contra este povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência e tal. Então Moisés ali, ele intercede pelo povo. Ele pede até para Deus riscar o nome dele do livro de Deus, do livro da vida. Agora, o que acontece? Quando Moisés
depois vê a idolatria do povo, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. 32:17 de Êxodo. Respondeu-lhes Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-lhe a ira, Vai-Har arrojou das mãos as tábuas e a quebrou-as no pé do monte. Veja bem, que coisa interessante, né? Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Quer dizer, Moisés lá atrás, ele ficou preocupado com a ira de Deus. Agora foi ele que se irou contra o povo. Então a gente vê que é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que Moisés intercede pelo povo, fala em Deus até arriscar o nome dele, para Deus não destruir o povo, agora ele também se ira contra o povo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa misericórdia é que agradou a Deus, que ele viu em Pinhas. E que ele precisa ver também em nós a mesma misericórdia. Deus quer que nós, que estamos à frente do povo, tenhamos misericórdia do povo, não é? Que nós, quando vermos o povo pecar, que a gente interceda, que a gente faça de tudo pela salvação e pela preservação do povo. E é isso que nós vimos em Pinhas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Que Deus é misericordioso. Deus é justo e abomina a desobediência e o pecado. Deus pune os maus quando eles insistem em afrontá-lo. Deus, todavia, é misericordioso e desiste da punição quando há atitudes de arrependimento. Deus espera ver em nós, líderes, o que ele é. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende, Deus usa de misericórdia. Deus premiou a Pinhas, porque viu nele um ato de misericórdia. Apesar da violência, ele fez aquilo para parar a ira de Deus que estava acesa, né? Moisés intercedeu pelo povo. Nosso pai Abraão também intercede. E Deus espera que nós também sejamos misericordiosos, conduzamos o povo no caminho, mas sejamos misericordiosos como ele é misericordioso. E quando ele vê em nós a mesma misericórdia que ele tem, ele se compraz em nós, como ele o fez com Pinhas, premiando Pinhas com a continuidade do sacerdócio. Shalom para todos vocês.